BPC Loas 2023. Saiba como calcular a renda familiar. Bom, uma das principais dúvidas de quem deseja receber o BPC Loas diz respeito à renda familiar. E isso não é por acaso, pois uma das exigências básicas do LOAS é que o solicitante se enquadre na renda familiar exigido pela lei do BPC. Sim, muita gente ainda não sabe exatamente como funciona esse cálculo e, por isso, desiste de solicitar o benefício simplesmente por não compreender as regras. Por isso, é muito importante tomar conhecimento desse requisito e seus detalhes. Dessa forma, você garante que seus direitos sejam cumpridos. Gostou da ideia? Ótimo! Então, me acompanhe aqui para entender como calcular a renda familiar no BPC Loas. Bom, mas se você é novo por aqui, eu preciso te dizer que eu sou Washington, especialista em direito previdenciário aqui do canal. Então, caso não seja inscrito, já aproveita para se inscrever, dar o like e apertar o sininho das notificações. Afinal, neste canal tratamos de tudo que envolve o BPC Loas, o CAD único, Bolsa Família e demais benefícios sociais. Aqui a informação é o que? Objetiva e verdadeira, sem falsas promessas. Então, posso contar com sua força? Beleza! Dito isso, vamos à apresentação que preparamos para você hoje. Bom, como muita gente ainda não entende direito como funciona o LOAS, rapidamente preciso dizer que o BPC LOAS é um benefício assistencial. E o que quer dizer um benefício assistencial? Benefício assistencial quer dizer que é um benefício que a pessoa não precisa pagar para ter direito. Ou seja, o governo federal oferece gratuitamente, digamos assim. Ele é oferecido às pessoas idosas com 65 anos ou mais e também às pessoas com deficiência que possuem uma renda familiar per capita. Memorize essa palavrinha, per capita. Isto é, a renda por pessoa da família. Per capita quer dizer por pessoa. Deve ser menor do que um quarto do salário mínimo. Aí você me pergunta, Washington, o que é um quarto do salário mínimo? Bom, a partir do dia 1º de maio agora, o salário aumentou para R$ 1.320, ok? Então, se você pegar esses 1.320 e dividir por 4, vai dar R$ 330. Resumindo, um quarto do salário mínimo hoje é igual a R$ 330. Então, memorize esse valor, pois daqui a pouco você vai precisar saber disso e aí você irá compreender melhor como funciona a renda familiar para fins de BPC Loas. E o que é necessário para ter direito ao BPC Loas? Saber disso é muito importante. Veja bem, para ter direito ao LOAS, é necessário que a pessoa não receba nenhum outro benefício previdenciário ou assistencial, tudo bem? Como, por exemplo, a aposentadoria, pensão, seguro-desemprego, entre outros. E mais, a pessoa precisa comprovar a condição de que de vulnerabilidade, ou seja, uma necessidade social e econômica, além da impossibilidade de a pessoa e sua família provarem que não têm condições de se autossustentarem. Tudo bem até aqui? Caso tenha alguma dúvida, basta deixar seu comentário aqui embaixo. Dito isto, vamos avançar. Como fazer o cálculo da renda familiar?
Pois bem, agora que você já entendeu o que é o BPC Loas e para quem ele é destinado, vamos ver agora como se calcula a renda da família para fins de Loas. Entenda que esse cálculo não vem da cabeça de ninguém do INSS, não. Essa regra já está lá no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei do LOAS, que é a lei número 8.742 de 93. Entendeu? Qualquer dúvida, basta consultar essa lei. E, conforme essa lei, a família, para fins de BPC-LOAS, é composta pelas seguintes pessoas: o requerente do benefício, ou seja, quem está solicitando o LOAS, o cônjuge ou companheiro, ou seja, marido ou mulher, os pais e, na ausência deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Então, memorize essas pessoas que fazem parte da composição familiar para fins de BPC-LOAS. Mas atenção para o seguinte: somente são levados em conta para fins de cálculo da renda familiar se essas pessoas que eu disse agora conviverem debaixo do mesmo teto, entendeu? Elas têm que morar embaixo do mesmo teto. Quer dizer, mesmo que esses membros da família estejam vivos, se eles não morarem juntos, não serão considerados no cálculo da renda familiar para fins de BPC-LOAS. Então, esse conceito, pessoal, é muito importante. As pessoas devem morar embaixo do mesmo teto. Não adianta uma pessoa morar no norte e a outra no sul. Elas têm que morar embaixo do mesmo teto. Isso é super importante para a composição da renda familiar. Quer ver um exemplo prático? Acompanhe meu raciocínio. Imagine que, na casa de um solicitante do BPC, viva o seu marido ou esposa, mais um filho menor, mais seus pais e mais um irmão casado. Então, no cálculo, entrará apenas quem está solicitando: o marido ou a esposa, seu filho e os pais, ou seja, o irmão casado não constará na relação, pois é casado e, conforme a lei do BPC-LOAS, só os solteiros são considerados no cálculo. Ficou claro? Então, iremos analisar como se faz esse cálculo. Vem comigo. Muito bem. Para fazer o cálculo é bastante simples. Basta o que? Somar toda a renda de todos os integrantes da família, ok? Depois é só dividir esse valor pelo número total de pessoas. Baseado no exemplo que eu já dei anteriormente, imagine que o solicitante do LOAS receba R$ 1.320 e que esses 1.320 seja a única renda dessa família. Nesse caso, o rendimento total da família é de R$ 1.320. Para fins de exemplo, tudo bem? E aí, se dividirmos pelo número dos membros dessa família que eu citei ainda há pouco, que no caso são 5 pessoas, então teremos uma renda per capita, isto é, por pessoa, de R$ 264. Logo, nesse caso, essa pessoa teria direito ao BPC-LOAS. Por quê? Porque a renda por pessoa da família não ultrapassa o limite de R$ 330, a qual significa um quarto do salário mínimo, agora em 2023. Rendimentos que compõem a renda familiar. Quais são eles?
Uma outra questão que gera muitas dúvidas entre as pessoas que pretendem solicitar o BPC-Loas se refere aqui à composição dos rendimentos que fazem parte da renda familiar, isto é, o que entra e o que não entra na hora de se calcular a renda familiar. Mas não se preocupe, pois agora vou te esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Como disse anteriormente, tudo no INSS está baseado em quê? Está baseado na lei. Quer dizer, o servidor do INSS não pode inventar nada de sua cabeça, não. Nesse caso, também não é diferente, pois, conforme o decreto 7617 de 2011, já faz um tempinho, não é verdade, integram a renda mensal para fins de renda familiar os seguintes itens: salários e proventos, pensões e demais pensões alimentícias, os benefícios da Previdência Social, sejam pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, rendimentos do trabalho não assalariado, rendimento de autônomo ou de trabalho informal, renda mensal vitalícia e o recebimento de outro BPC. Tudo isso integra a renda mensal para fins de BPC-Loas. Tudo bem até aqui? Mas, Washington, e o que não entra no cálculo da renda mensal familiar? Bem, não entra na conta da renda familiar para fins de LOAS o seguinte: o rendimento das pessoas com deficiência, desde que elas estejam na condição de quê? De aprendiz, que é muito comum hoje em dia. E também os rendimentos de pessoas com deficiência na condição de estagiários, tudo bem? Supervisionados. Então, recapitulando, o rendimento das pessoas com deficiência, desde que elas estejam na condição de aprendiz, e os rendimentos de pessoas com deficiência na condição de estagiários não entra na conta da renda familiar para fins de BPC-Loas. E aí, deu para entender como fazer o cálculo da renda familiar para fins de BPC-Loas? Espero que sim, pois ao tomar conhecimento desses requisitos e regras, você terá melhores condições de obter o benefício. Bom, fico por aqui. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, basta deixar seu comentário aqui embaixo, pois sua participação é importante para a gente. Então, se gostou, dê o like, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com todo mundo. Afinal, tem muita gente por aí querendo saber como se calcula a renda familiar para obter o BPC-Loas e não sabe disso, hein? Então, obrigado e boa sorte!